começar com a forma de governo aqui, para a gente entender o que significa e como é que ela funciona no nosso país. O que é a forma de governo? A forma de governo é a forma com que o governante adquire o poder e a forma como o governante exerce esse poder. Então, dependendo da forma de governo escolhida naquele estado, nós teremos um jeito de aquisição do poder do governante e de exercício desse poder. A forma de governo adotada no Brasil, anota isso porque isso aqui é questão de prova, é a forma republicana. Isso está lá no artigo 1º da Constituição Federal, quando a Constituição diz que é a República Federativa do Brasil. Então, aquela opção na própria nomenclatura do Estado brasileiro é a opção da forma de governo, a forma de governo republicana. E a República, ela vai trazer algumas características essenciais para a sua compreensão e que certamente cairão na sua prova. Quais são as características da forma de governo republicana? Primeira característica vem da própria análise etimológica da palavra república. República vem do latim res publica, que significa coisa pública. O que significa isso? Significa que em uma república o governante não pode governar para si mesmo, ele tem que governar para o povo. Ele tem que preservar a coisa pública. Então o governante ele não pode satisfazer os seus interesses pessoais. Ele precisa satisfazer o interesse do povo, pois é para isso que ele é pago com o dinheiro do povo para cuidar da coisa pública. Tá? Essa é a primeira característica e é uma característica que está atrelada à análise etimológica da palavra república, né? República significa, vem do res publica, né, do latim, e o significado é coisa pública. Segunda característica da forma de governo republicana é que o governante, para adquirir o poder em uma república, ele precisa ser eleito. Então nós temos aqui a eleição. A eleição é uma característica da república e é exatamente essa eleição, essa escolha baseada na soberania popular, que vai fazer com que aquele governante adquira o poder. Tá? É diferente, por exemplo, de uma monarquia. Numa monarquia, o poder passaria de pai para filho. Você não tem uma eleição, você tem um poder que vai passando de pai para filho. Outra característica da forma de governo republicana é que o governante não ficará para sempre no poder. Essa garantia que a república traz é a garantia da temporariedade. Então, o poder do governante é temporário. A temporariedade, como característica do princípio republicano, revela que o poder do governante é temporário. Então, ele vai ficar no mandato por um prazo determinado, um prazo certo. No caso do Brasil, 4 anos, permitida aí uma reeleição. Tá? Quarta característica do princípio republicano, característica também muito importante, talvez uma das mais importantes para essas provas que nós teremos agora, que é a responsabilidade. Responsabilidade. O que significa isso aqui, querido? Significa dizer que o governante ele é responsável pelos seus atos. Não tem essa de ficar apontando o dedo para os outros e procurando culpados. Isso é coisa de moleque, né? Numa república, o governante tem que bater no peito e falar assim, eu fiz merda e eu preciso pagar por isso. Né? Quando o governante não faz isso é porque é um moleque, né? Menino mimado. Infelizmente a gente tem vários exemplos aí, não só no Brasil, mas no mundo. Agora, se o governante fizer merda, o princípio do republicano é o princípio que embasa a responsabilização dele. A possibilidade de responsabilizar o presidente da República surge de onde? Do princípio republicano. Essa associação já caiu várias vezes em provas do CESP. Né? Perguntando, qual o princípio que vai dar a possibilidade de responsabilizar o presidente da República? Princípio republicano. Tudo bem? Quinta característica aqui do princípio republicano. A quinta característica do princípio republicano é a igualdade formal. Igualdade formal. O que significa isso aqui? O princípio republicano, ele exige que o governante trate todo mundo da mesma forma. Né?
Então ele não pode privilegiar os seus. Já ouviu um termo chamado amigos do rei? Esse termo é um termo pejorativo que a gente utiliza quando nos referimos a pessoas que são beneficiadas pelo governante? Tá, isso vem da época da monarquia. Amigos do rei, que eram aquelas pessoas que ficavam paparicando o governante. Sabe quando o governante faz aquelas merda, né? Dá um chilique na televisão. Vocês são muito mimizentos. Aí fica um monte de papagaio de pirata lá assim. Mito. Pronto. Esses são os amigos do rei. A Constituição Federal adotou a forma de governo republicana. E a forma de governo republicana exige que o presidente trate todo mundo da mesma forma e não apenas dando privilégio para os seus amigos, para as pessoas que ele quer. Ele tem que tratar todo mundo da mesma forma, tá? Ou seja, o CESP, que é a banca que vai fazer esses próximos concursos públicos, que nós teremos aí, PF, PRF, DEPEN, PC, quando cobra forma de governo, ele quer que você saiba primeiro qual a forma de governo adotada no Brasil, forma republicana. Segundo, ele quer que você saiba quais são as características da forma de governo republicana, que são essas características aqui, que ao memorizar, você certamente vai acertar as questões de prova. Outro detalhe importante, tá, Daniel? E se porventura esse princípio republicano for ferido ou não for seguido? Qual o mecanismo que existe aqui para a responsabilização? A Constituição considera o princípio republicano um princípio sensível. Então, vamos imaginar que um determinado governante de um estado não queira sair do poder. Ele gosta tanto de ser governador daquele estado que ele fala, cara, não vou sair do poder, quero ficar para sempre aqui. Ele vai quebrar a regra da temporariedade. Isso vai permitir, então, por exemplo, que a União intervenha naquele estado. A intervenção federal, no caso de princípios sensíveis, seria possível quando o princípio republicano é quebrado. Então, anota aí. O princípio republicano é considerado um princípio sensível. Princípio este que, se tocado, que se ferido, permite a intervenção federal. Tranquilo? Questãozinha também muito top para a sua prova. E uma questão que tem muita discussão, a última vez que caiu no CESP, ela foi anulada, que ela foi mal feita, é saber se o princípio republicano é uma cláusula pétrea ou não. Gente, não está na Constituição, no rol de cláusulas pétreas, o princípio republicano como cláusula pétrea. Portanto, segundo a Constituição Federal, o princípio republicano não é uma cláusula pétrea. Entretanto, existe um entendimento na doutrina de que o princípio republicano seria uma cláusula pétrea implícita. Porque quando nós tivemos a emenda de revisão em 1993 e nós votamos pela mudança da forma de governo no Brasil, os brasileiros acabaram votando para não mudar, para permanecermos uma república. Portanto, desde aquele momento, como não é possível ter uma nova emenda de revisão, aquela emenda ela esgotou a sua finalidade em 1993, quando ela foi realizada, nós não teríamos uma nova chance como aquela. Então, uma boa parte da doutrina entende que o princípio republicano é uma cláusula pétrea implícita, tá? Mas você só vai responder que ele é uma cláusula pétrea implícita se cair na tua prova exatamente trazendo essa perspectiva. A última vez que caiu no CESP, a questão foi anulada. E ela caiu assim: o princípio republicano é uma cláusula pétrea. Foi anulada. Por que foi anulada? Porque não tinha parâmetro, a gente não sabia se respondia segundo a Constituição ou segundo a doutrina. Sem parâmetro não tem como responder uma questão como essa aqui, tá? Questãozinha extremamente importante e que pode cair para a sua prova. Tudo bem? Ó, esse é o primeiro tópico do edital lá, forma de governo, você tem que saber isso aqui, tá?